Lei de Gauss, parte B, que vai ser a aplicação. Então vamos voltar à nossa lei de Gauss, certo? Lei de Gauss diz que integral fechada de S sobre a superfície é igual a carga fechada dividida por epsilon zero. Então vamos direto para quando o Coulomb achou a força, depois nós fizemos a distribuição de força, nós acabamos vendo que o campo de uma carga era Q dividido por 4π epsilon zero na direção do vetor radial. Vamos olhar agora para aplicar o conhecimento de Gauss. Eu tenho uma carga Q aqui, uma distância R da carga Q, certo? Eu tenho um vetor a essa distância que é paralelo ao nosso dA. Se eu tiver uma distância R da esfera, eu tenho o mesmo valor para o E. Como eu tenho o mesmo valor, ele pode sair fora do sinal de integração, certo? Saindo fora, eu não sei quanto que ele é, mas é um E de R. Só sobra a integral do quê? Da área, 4πr2. Então, este é a parte da integração. Mas a lei de Gauss diz que esta coisa que eu acabei de fazer, integrar, achar o fluxo da carga, tem que ser igual à carga que eu fechei dividido por epsilon zero. Igualando uma coisa a outra, o que a gente chega é que chegamos ao campo elétrico de uma carga. Ou seja, eu usei a simetria e eu obtive a lei, o campo de uma carga. Quer dizer, usando a lei de Gauss. Isto mostra que quando eu tenho simetria, a lei de Gauss é muito útil. Quando eu não tenho, vocês viram, tenho problema do campo, não consigo calcular o campo porque ele pode ser qualquer. Eu calculo o fluxo, mas eu não sei o campo, certo? Mas quando eu tenho simetria, permite eu determinar o campo. Então vamos atrás dessa situação. Vamos ver algumas coisas importantes. Se eu tenho simetria, eu posso calcular usando de um lado o fluxo e do outro lado a distribuição de carga. Vamos para a situação de cálculo de fluxo, certo? De situações que têm simetria e situações que nós já trabalhamos calculando diretamente o campo. Como que nós fizemos para calcular diretamente o campo? Vamos pegar aqui uma esfera com densidade uniforme de carga, correto? Então, vamos olhar para essa situação e se eu tenho uma distribuição uniforme de carga, eu preciso saber se a carga está distribuída na esfera inteira ou só está na superfície. Porque se for condutor, ele só vai ficar na superfície, certo? Então vamos dividir. Vamos pegar um caso onde a esfera é condutora. Eu coloquei uma carga, eu já sei. A carga foi parar na superfície da esfera. Se ela foi parar na superfície da esfera, integral de EdA, quando eu estiver do lado de fora, quando eu estiver aqui, aqui também torceu. Isso aqui vocês leiam que o raio é constante, tá? Saiu, perdeu o centro. Não estava agrupada as figuras, ela perdeu o centro. Então, eu estou do lado de fora. O que a lei de Gauss diz? Que a uma distância R da distribuição de carga, o campo é uniforme. Então, se ele é uniforme, eu tiro fora da integral. Só posso tirar se em todos os pontos da superfície for o mesmo valor, certo? Se não for o mesmo valor, eu não posso tirar. Mas, nesse caso, eu tiro fora da integral, fica o E numa distância R é igual a 4πr2. Com o outro lado da expressão, que diz o seguinte, que integral fechada de E dA é igual a carga envolvida sobre epsilon zero, eu faço esse lado aqui e faço aquele outro lado. O que resulta? Resulta que o campo, quando eu estiver do lado de fora, é Q sobre 4π epsilon zero. É só igualar isso daqui e aquilo lá. E se eu estiver dentro do condutor? Quanta carga eu fecho? Zero. Então, este lado aqui tem que ser igualado a zero.
Portanto, o campo fica igual a zero. Ou seja, num condutor o campo é zero dentro e cai com 1 sobre r quadrado do lado de fora. Isso é muito interessante, porque dentro do condutor, você pega uma carga para trazer num condutor. Estou lá no infinito, estou trazendo a carga, tem um monte de carga aqui, a carga enxerga as cargas que estão aqui. Eu tenho que realizar trabalho. Vou até chegar no condutor. Mas se eu passar pela superfície do condutor e colocar a carga lá dentro, quanto de trabalho que eu realizo depois? O campo é zero, quanto que é a força? Zero, portanto não realizo mais trabalho. Então onde não tem campo, eu não tenho força, não realizo trabalho, certo? Vou explorar isso na próxima aula, tá? Então, anotação aí que nós vamos falar de uma quantidade escalar envolvendo energia eletrostática, e este vai ser o ponto importante. Bom, opa. Bom, vamos para a situação onde ele não é condutor. Eu coloquei uma carga, ela ficou uniformemente distribuída. Nós não fizemos esse caso quando tínhamos que calcular o campo diretamente. Eu saltei isso. E eu vou dizer por quê. Porque a integral demora meia hora para ficar fazendo todas as contas. É só fazer conta de integração, mas demora. Então, vamos fazer aqui agora. Eu tenho a minha lei de Gauss aqui, tenho que calcular esse lado e igualar esse lado aqui depois. Então, vou lá do lado de fora. Fecho todas as cargas. Está distribuída na esfera, mas fechei toda. Quanto que dá? Dá quê? Carga envolvida é a própria carga da esfera. E se eu tiver dentro da esfera? Quanta carga eu envolvo? A carga aqui dentro, que é envolvida, é a densidade de carga vezes o volume. Correto? Densidade vezes volume. Ah, quanto que é a densidade? É a carga dividido pelo volume da esfera total. Se eu tenho uma carga aqui, é dividido pelo volume da esfera. Então, ρ é igual a Q dividido por 4/3 de π raio da esfera ao cubo. E quanto que é o V? O V é 4/3 de π r pequeno ao cubo. Multiplicando uma pela outra, a densidade vezes o volume da esferinha aqui de raio R. Resultado, quando eu estiver do lado de fora, esta quantidade aqui é o E, que multiplica 4π r quadrado. Tem que igualar a carga Q. E quando eu estiver dentro da esfera, o E, que multiplica 4, aqui é E de R, que multiplica 4π r quadrado. E do lado de cá é o Q, ó. Q envolvido dividido por ε0. Eu igualo essa quantidade aqui, aquela, quando eu estiver fora. E igualo essa quantidade a essa, quando eu estiver dentro. Resultado, fora, eu não sei como que, se era condutor ou um não condutor, mas quando eu vou dentro, o que eu tenho? Aqui tem r quadrado e aqui tem o r ao cubo, sobra um r. Ou seja, a distribuição cresce linearmente com R. Ou seja, o campo é zero na origem, cresce até a superfície e depois cai novamente. Esse é o motivo porque até agora nós temos carga no próton, carga no elétron e não explodimos. Está todo mundo vivendo feliz e contente aqui. Apesar de quando eu tenho um elétron, o campo de um elétron ser o quê? A carga do elétron dividido por 4πε0 R quadrado. Esse R, quando está na origem, explodiria, não? Teria um campo infinito. Uma força infinita, porque qualquer carga que chegasse perto dela, outra carga, outro elétron dali, ia ser um elétron ao quadrado dividido por uma coisa que é infinita. Todos nós estaríamos mortos. Por que não acontece?
Porque o elétrico tem uma pequena dimensão e o campo cresce até a borda dele, depois mais zero lá no centro. Senão, todos nós estamos mortos, sem exceção. Nem saberíamos como era a eletricidade. Bom, é lógico que isso daqui, por cilindro, vocês lembram? A linha de carga, nós fizemos na aula passada. Uma integração de mais em menos infinito a mais infinito. O PED foi lá para vocês, já fez o PED? Uma linha de dimensão finita? Integrou de menos L sobre 2 a mais L sobre 2? Então vocês viram quantos sacrifícios eles passaram. Vamos aplicar a lei de Gauss, já que tem uma simetria cilíndrica, né? Por exemplo, eu tenho uma linha de carga aqui. Coloco uma distância R. Tem um campo. Pergunto, se a distribuição aqui é uniforme, se eu me mantiver a mesma distância, a força vai ser o quê? A mesma. Então o campo num cilindro centrado nessa linha aqui é uniforme. Opa, então vamos desenhar uma superfície cilíndrica. Aquela superfície imaginária é uma superfície cilíndrica, certo? Que tem um dA para cá, um dA para cá e um dA para cá, correto? Mas o campo, nós já sabemos, vai empurrar a carga sempre para fora. Então, este dA aqui, com este campo aqui, aliás, aqui o campo é para cá, tem 90 graus. Com este campo aqui, tem 90 graus. Ou seja, a minha integral fechada já sumiu a tampa de cima e a tampa de baixo. Só ficou a parte cilíndrica. Ah, bom, vamos integrar então esta quantidade aqui na parte cilíndrica. Como em todos os pontos desta superfície cilíndrica, o campo tem o mesmo valor, sai fora do sinal da integração. Sai fora e fica um E de R. Quanto vale a integração da área daquele cilindro? 2πr vezes a altura. Isto tem que ser igual à carga que eu envolvi desde aqui até aqui. Quanto que vale essa carga? Vale a densidade multiplicada pelo comprimento. Lambda vezes A, dividido por epsilon zero. Resultado, tem um H aqui e um H aqui. O campo, depois de 3 linhas, ficou aquele que vocês gastaram mais de 40 minutos, eu sei, porque o PED já falou para nós que gastou 40 minutos para fazer. Lambda sobre 2π epsilon. O que eu tinha de vantagem? O conhecimento da lei de Gauss e a simetria. Então, quando isso é muito útil, a gente tem que explorar, porque tem coisas, a simetria é um elemento que trabalha a nosso favor. Nós não precisamos trabalhar e já está trabalhando, já está resolvido o nosso problema. Então, imagine agora vocês com outro problema parecido com esse da esfera, do cilindro, que é o plano. Nós também fizemos um anel, depois fizemos um disco, e depois fizemos o disco ficar com raio infinito para chegar ao plano. Vamos calcular o campo deste plano, para ver quanto que dá? Bom, vamos começar com ele não condutor, para colocar a carga ali e ficar uniformemente distribuído. Eu tenho um plano, se eu colocar a carga numa posição, se o plano é muito grande, qualquer posição que eu colocar a carga mantendo a distância do plano, eu tenho o mesmo campo. Então eu tenho que desenhar uma superfície gaussiana que mantenha isso, que eu tenha o mesmo valor do campo em todos os pontos dela. Este caso é um cilindrinho aqui, um paralelepípedo que tem, fecha uma certa quantidade de carga do plano e tem o campo saindo para um lado e o campo saindo para o outro. Eu vou fazer a integração desta quantidade aqui e vou ver quanta carga tem aqui nesta área. Aqui tem uma área A, que tem uma carga Q aí dentro.
Bom, a integral, daqui o campo é uniforme, sai fora do sinal da integração, do lado de cá é paralelo ao E e do lado de cá também é paralelo. Integral de E de A dá E vezes A do lado 1 e E vezes A do lado 2, porque o campo é para lá e o campo é para lá. O dA é para lá, o dA é para lá. Portanto, paralelo nos dois casos. Cosseno de θ, cosseno de zero. Portanto, dá 2A. 2A é a carga envolvida, é a distribuição de carga multiplicada pela área. Resultado, mais 3 linhas, e a gente também determinou o campo de um plano de carga. Vocês lembram que nós fizemos um anel, fizemos disto, e depois fizemos o raio disto ficar infinito para determinar esse mesmo sigma sobre 2A, sobre 2 epsilon. Então, olha a importância que vocês têm operacional. Além dela ser uma lei fundamental, ela tem uma importância muito grande. E, finalmente, a gente pode citar o caso do condutor. O condutor aqui, o campo E, igual a zero. E só tem o lado 1 da situação. Neste caso, o que nós temos? Integral E vezes A, porque deste lado aqui, o campo é zero, só sobra do lado 2. Então, o campo, quando eu tenho um condutor, é sigma A. Distribuição de carga aqui, ó, isso daqui é sigma, tá? Diferentemente, quando eu posso fazer aqui, eu posso trazer os dois condutores um perto do outro. Eu tenho a distribuição de um lado, a distribuição do outro agora, né? Porque eu coloquei um condutor. Aqui dentro o campo é zero. Tem uma distribuição de carga. As cargas, se eu colocar uma carga aqui, ela distribui uniformemente dos dois lados, certo? Do plano. Então fica metade da carga de um lado, metade do outro. Mas no centro, aqui o campo é zero, ó. Aqui E é igual a zero. E igual a zero. Então, campo da carga positiva está saindo, da carga negativa entrando. Mas se eu começar a aproximar esses dois planos, vai acontecer uma outra coisa crítica aqui, que é a indução. A indução faz com que as cargas positivas arrastem as negativas para próximo dela, e vice-versa. Então, aquela distribuição de carga que estava aqui, que era sigma, trouxe toda a carga, ó, o sigma de um lado e a sigma do outro, virou tudo de um lado só. E aí virou 2 sigma. Então, quando eu aproximo os dois planos, que tinham campo zero no meio, ele continua zero aqui, ó, E igual a zero, mas as cargas andaram, foram induzidas. E o campo aqui ficou 2 vezes maior do que aqui. O campo aqui é de sigma sobre epsilon zero. E aqui é de 2 sigma sobre epsilon zero. Por quê? Porque houve uma indução. Então isso é o que nós temos aí para vocês estudarem e apreciar a lei de Gauss. É uma lei fundamental, nós vamos apresentá-la no final do curso da forma diferencial, mas nos casos